Olá, tudo bem? Então, né, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? A gente já viu regência, né? Estamos craque em regência? Estamos, né? E aí a gente vai para quê hoje? Para a famigerada crase, né? A famosinha crase, que dá muita dorzinha de cabeça, né? Então vamos lá, ó. Para começar, vamos entender uma coisinha, né? O nome do acento é acento grave, né? O que é a crase? A crase é um fenômeno, certo? Então, nome crase é direcionado ao fenômeno. O acento é grave, certo? E aí, o que esse fenômeno é, né? Nada mais é do que a fusão, certo? De duas vogais iguais, né? Quando eu tenho o A mais A, né? Eu não vou colocar a na minha frase, na minha oração, né? A gente não fala. Então, o que acontece, né? Há uma fusão, uma junção dessas duas vogais iguais, e aí eu acrescento o acento grave para marcar a crase, né? O acento grave, ele é o que? Indicativo da crase, certo? Então, na dúvida, lembre que aqui, olha aí os bonequinhos de Dragon Ball Z, né? Que é uma fusão, né? Que eles estão tentando o quê? Se fundir, certo? E aí a gente tem aqui, ó, 4 situações básicas do uso da crase, beleza? E a gente vai ver quais são essas 4 situações básicas para passar para outras questões. Mas assim, ó, 90% dos casos de crase se resolve fazendo essa fusão, né? Se eu tenho A mais A, eu tenho acento grave, né? Eu tenho o fenômeno da crase, certo? E aí vamos à primeira situação, né? Quando eu tenho o A preposição, mais o A artigo, certo? Se eu tenho o A preposição mais A artigo, eu fundo as duas vogais, né? Eu junto, eu tenho o que? A crase, então eu vou marcar, vou colocar lá meu acentinho grave, certo? Por exemplo, aqui, quando eu digo, ó, é impossível resistir à lasanha de Tiago. E aí, Tiago, sabe cozinhar? Então, ó, veja aqui, ó. Quem nunca resiste à regência. Ó, a gente viu na aula passada, né? Regência, né? O verbo, ele exige um complemento, certo? E esse complemento, ele é ligado por meio de quê? Da nossa preposição aqui, né, ó, a, certo? Quem nunca resiste a quê, né? A que eu não resisto aqui? A lasanha. Mas se ficou na dúvida, transforme a palavrinha seguinte em o quê? Em sujeito, certo? E aí eu disse o quê? A lasanha estava uma delícia, né? Eu iniciei a minha frase aqui, a minha oração, usando o quê? Um artigo, certo? Que está relacionado com o nome lasanha, né? Lasanha, o quê? Substantivo feminino, certo? Então, eu tenho aí a fusão, né? A mais A. Se eu tenho A mais A, eu tenho o quê? Crase, certo? Entendido? Vamos para o próximo caso. Ó, a preposição a mais pronome demonstrativo a. Como assim? Mas pronome demonstrativo a, né? O a equivalendo a um pronome demonstrativo, né? Em que situação o a vai equivaler ao pronome demonstrativo? E que pronome demonstrativo é esse, né? Ele equivale ao pronome aquela, né? E aí, quando é que o a vai equivaler ao pronome demonstrativo aquela, né? Que ele está subentendido ali na oração, né? Ó, nessas duas situações aqui, ó. Antes de pronome relativo que e antes de preposição de. Quando eu digo aqui chegou era sua irmã Jonathan. Jonathan, aqui chegou era sua irmã. Esse a aí que vem antes do que, e ele quer dizer o quê? Aquela que chegou era sua irmã, certo? Por isso que ele equivale a um pronome demonstrativo, ok? Próximo exemplo, ó. Lucas, sua camisa é linda, mas a de Cauê é muito mais, certo? E aí eu tenho o que? O a antes do de, certo? E esse a, ele equivale
aquela também, né? Lucas, sua camisa é linda, mas aquela camisa de Cauê é muito mais, certo? São nessas duas situações que o a vai equivaler ao pronome demonstrativo. Aqui um exemplo, ó. Nós nos referimos a que foi campeã do BBB 2020, certo? Ó, quem se refere a, olha, a regência ela está atrelada à crase, certo? Então, o verbo referir, ele exige complemento, e esse complemento, ele vem acompanhado da preposição, no caso, a preposição a, certo? E aqui a gente está se referindo a que foi campeã do BBB, aquela que foi campeã do BBB, certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho o uso da crase, certo? Então, né, vamos para outra situação básica do uso da crase, né, ó. A preposição, a gente já sabe que vem a preposição a, certo? Mas aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, né, que são os pronomes demonstrativos, certo? E aí, nesse caso, eu vou utilizar o que? O acento grave, né? Eu tenho uma crase, ó. Depois de todo o terror, assistir aquilo foi a gota d'água, né? Quem assiste, né, no sentido de ver, o verbo assistir no sentido de ver, assiste a, certo? E o que foi assistido, né? E aí eu tenho do outro lado, aquilo foi a gota d'água. Então eu tenho aqui, no caso, a fusão, né? De quê? Das duas vogais a, né? Porque, ó, eu tenho a preposição, né? Exigida pelo verbo assistir, né? Assistir no sentido de ver, certo? E logo em seguida eu começo com a palavra, né, com o pronome demonstrativo que inicia com a letra A. Aquilo, né? Eu tenho um A aqui, então eu tenho o quê? Duas vogais iguais, então eu tenho que o quê? Que fundi-las, né? Eu não vou dizer, ó, depois de todo o terror, assistir a aquilo foi a gota d'água, né? Isso fica o quê? Não fica agradável sonoramente, né? Então eu tenho o quê? A fusão, certo? Vamos aqui, ó, para a próxima situação básica, ó. A preposição a mais a qual, as quais, né, que são pronomes o que relativos, né, fica a qual ou as quais com um acento grave, certo? Ó, a explicação a qual tenho direito finalmente me foi dada pela empresa, né? Como assim? Não entendi aí o uso dessa crase, né? Vamos entender aí como o que acontece para ter crase nessa situação, ó. Quem tem direito a algo ou alguma coisa, né? O nome direito, ele exige complemento, né? Voltando lá, regência nominal, certo? O nome direito, ele exige um complemento e quando o nome exige complemento, obrigatoriamente eu tenho que colocar o quê? Preposição. Nesse caso, qual é a preposição que ele usa? Preposição a, certo? E aí eu tenho direito a quê? A explicação. Eu tenho aqui, ó, a explicação. Já eu tenho um A aqui, localizei, né? E aí sim, mas não tá longe do qual, do a qual. Por que que tá coisa? Porque assim não entendi, né? Mas aí o a qual, ele é um pronome relativo. Os pronomes relativos, eles têm a função o quê? Anafóricas, que é o quê? De retomar o que já foi dito, né? O a qual aí está retomando o substantivo explicação, né? A qual, certo? Por isso que nesse caso eu tenho o uso da crase, né? Do acento grave, certo? Entendido? Então, ó, quando eu tiver a preposição mais a qual, né? Eu tenho o quê? O fenômeno da crase, eu tenho acento grave, beleza? Ó, aí a gente vai entrar agora nos casos que são obrigatórios, ou seja, quando eu tenho que usar a crase de forma obrigatória, eu não tenho para onde correr, ó. Quando eu tenho as locuções, né? Quais são as locuções? Adjetivas, né? O que é uma locução adjetiva? Tem função de adjetivo, né? Locução porque eu tenho o quê? Preposição mais adjetivo, beleza? Outro termo, certo? Que pode variar a locução.
Locuções adverbiais, locuções conjuntivas, locuções prepositivas. Mas aí, quando é que isso acontece? É qualquer tipo de locução? Não. É quando essa locução tem um núcleo feminino, certo? Quando o núcleo da palavra for núcleo feminino, eu tenho... quando o núcleo, perdão, né? Quando o núcleo da conjunção, da locução for feminino, eu tenho o uso da crase. Por quê? O que acontece? Pressupõe-se que essas palavras femininas, elas exigem o quê? O artigo, né? E o artigo a. Então, e a locução já vem acompanhada de quê? Da preposição. Então, eu tenho a mais a. Ficou claro? Vamos ver aqui os exemplos, ó. Vinícius e Cauê estão com raiva de Tiago por causa de uma briguinha à toa. A aula será à noite. À medida que estudo, fico mais seguro. Raíza permaneceu à espera de outra chamada, né? Vamos entender o porquê aí, quais são as locuções, né? O porquê o uso de cada da crase. Ó, Vinícius e Cauê estão com raiva de Tiago por causa de uma briguinha à toa. Esse à toa se refere o quê? A briguinha. Ele está atribuindo uma característica à briga, né? Que não foi uma briga grande, grave, não, foi uma briguinha à toa, né? Então eu tenho uma locução adjetiva, né? E o núcleo da locução é o quê? É feminino, né? A palavra à toa é uma palavra feminina, beleza? A aula será à noite, né? Quando eu digo que será esse à noite, né? É uma locução adverbial, certo? Ela tá me dizendo em que momento será a aula, né? Ela tá localizando a aula, o quê? Num tempo, certo? É uma locução adverbial de tempo, ok? E noite é palavra o quê? Feminina, certo? Ó, à medida que estudo, fico mais seguro, né? À medida que é uma locução conjuntiva, certo? E aí, nesse caso, é fácil porque só tem duas. À medida que e a proporção que, certo? Medida, palavra feminina, certo? Então, eu tenho o uso aí da crase, beleza? Ó, Raíssa permaneceu à espera de outra chamada, né? Eu tenho uma locução prepositiva nesse caso, né? E aí, o núcleo dessa locução é uma palavra feminina também. A espera é cansativa, ó. Percebi que, para ter certeza se é palavra feminina ou não, transforma em sujeito. Se exigir artigo, a é feminina, certo? Aí, outro caso obrigatório, ó. Locução prepositiva implícita, né? Quando ela indica o quê? A moda de ou a maneira de. Quando eu digo, ontem comi um bacalhau a Gomes de Sá. Hoje comerei, um filé a Osvaldo Aranha. Talvez amanhã eu como um tutu à mineira. Gomes de Sá é um nome masculino. Mas o que é que está implícito aí? Qual é o sentido implícito, né? A moda de, a maneira de, certo? Por isso o uso da crase, né? O uso do acento grave, né? Hoje comerei um filé Osvaldo Aranha, a mesma coisa, Osvaldo Aranha, nome masculino, né? Mas o que está implícito, né? Qual é o sentido aí que está implícito, certo? Talvez amanhã eu como um tutu à mineira, né? A moda mineira, certo? E aí, ó, casos que são proibidos o uso da crase, certo? Que a gente não pode usar de forma nenhuma, mas que infelizmente tem algumas exceções, né? A língua portuguesa a gente sabe que tem muita regra e a maioria dessas regras é feita de exceções, certo? Ó, antes de substantivo masculino, a gente não usa a crase antes do substantivo masculino, né? Quando há uma junção, né, uma contração, aí é ao, né? Por exemplo, vou à escola, né? Quem vai a algum lugar, a preposição à escola, né? Ela exige, então eu uso crase, mas quando eu digo vou ao colégio, aí eu faço essa contração, beleza? Vamos ver aqui o exemplo, ó. Jonathan, não sei se o nome tá certo, tá? Jonathan andou a cavalo pela cidadezinha, mas preferiria andar a pé, né?
Eu tenho aqui, ó, a cavalo, né? E a pé, né? Que aqui foi a forma como ele se deslocou pela cidade, né? Só que cavalo é o quê? Substantivo masculino e pé, substantivo masculino. Nesse caso, não se usa acento grave, certo? Mas aí tem algumas observações, né? Quando eu digo, ó, se eu tiver substantivo feminino implícito antes do substantivo masculino ou plural, a crase será obrigatória, certo? Ou seja, se dali tiver um substantivo feminino e ele for implícito, a gente usa a crase, ó. Eu me desloquei em direção a Globo, né? Globo é masculino, mas a gente subentende que o quê? Que foi a Rede Globo. É tanto que quando a gente vai falar da Globo, a gente não fala o Globo, a gente fala a Globo, porque o nome Rede, que vem antes de Globo, está subentendido. Pode prestar atenção que a gente fala assim, né? A gente já usa, só que de forma inconsciente, certo? Ó, Flamengo volta a Libertadores, né? Libertadores é palavra pluralizada, certo? Mas antes de Libertadores, a gente subentende que tem aqui uma palavrinha feminina, Copa, né? Então a gente usa a crase, né? A gente já faz isso de forma inconsciente, ok? Próximo caso proibitivo, né? Antes de artigo indefinido uma, ou seja, se eu tiver o artigo indefinido uma, a gente não usa crase, ó. Iremos a uma amostra científica muito importante próxima semana, certo? Nesse caso, não há o uso da crase, ó. Aqui não tem crase, certo? Porque eu tenho um artigo indefinido, beleza? Mas aí tem uma exceçãozinha, né? Se o numeral, ó, se o numeral indica hora, usa-se a crase. Ou seja, se vier escrito por extenso, né, e se o numeral uma está indicando que é hora, tem crase. Ó, chegarei a uma. Eu estou querendo dizer que eu chegarei o quê? A uma hora. Então, eu uso crase. Beleza? Antes de nomes de santas, de Nossa Senhora e de mulheres célebres, não se usa crase. Ó, quando eu digo tenho devoção a Santa Maria Madalena, né? Eu tenho aqui o A, né? Porque ó, quem tem devoção a. Né? Se a gente for seguir essa lógica, teria crase, mas é proibido o uso, não se usa. Mas aí eu tenho que uma observaçãozinha, né? Quando eu digo, ó, eu tenho devoção à Virgem, nesse caso a crase ela é obrigatória. Por que ela é obrigatória, né? Porque aqui tem uma questão mais voltada para o sentimento de aproximação. E nesse caso tem que se usar a crase, certo? E aí outro exemplo de caso proibitivo, ó. Antes de pronomes pessoais, né? Lembra dos pronomes pessoais? Eu, tu, ele e por aí vai, né? Pronomes interrogativos, né? Pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos. A gente não usa, não pode utilizar a crase, certo? Ó, fiz referência a você, não a ela. Nesse exemplo, a gente tem dois pronomes pessoais, né? Você e ela, né? Porque, ó, quem faz referência a. Essa preposição está acompanhando, ok? Referência, certo? Você saiu, ó, eu não uso crase, não, você saiu. O você saiu, a você saiu, ela saiu, a ela saiu, não, certo? Aqui, ó, a quem você se referiu, Tainá, né? Eu tenho um pronome indefinido quem e tem o a, que esse é a mesma coisa, né? Tainá se referiu a alguém, né? Aí tá aqui, ó, o a da preposição, certo? Exigida pelo verbo, beleza? Outro caso, ó, deixa eu apagar aqui.
Assisto a toda a série com a atriz Agatha Jimenez, certo? E aí, o que é que eu tenho aqui, né? Eu tenho um pronome toda aqui, né? E antes eu tenho a. Esse a está relacionado com o quê? Que quem assiste a, né? Então assisto a, certo? Beleza? Outro, né? Deixa eu apagar. Entreguei a atividade a este aluno, né? Eu tenho um outro pronome aqui, né? Um pronome o quê? Que pronome é esse mesmo? Hein? E aí eu tenho, ó, esse a aqui, que quem entrega algo a alguém, né? Eu entreguei, poderia ser ao aluno, mas como eu utilizei um pronome demonstrativo, né? Eu fiz o quê? Eu não coloquei crase, certo? Beleza? Casos proibitivos, né? Antes de numerais determinados por artigo. Ou seja, se eu tiver um numeral que ele for determinado por um artigo, não usa. Ó, a professora só conseguiu explicar o assunto a uma aluna. As 3 não quiseram esperar para tirar suas dúvidas, né? Eu tenho aqui um numeral, uma, e aqui, e eu não usei, beleza? Antes de verbos no infinitivo, assim, antes de verbo não se usa crase, certo? E antes de verbo no infinitivo, muito menos, né? Ó. A partir de hoje começarei uma dieta nova, pois voltei a treinar. Por que que eu coloquei esse aqui, sendo que a partir diante de verbos não se usa crase? Porque as pessoas tinham mania de, no a partir de, tacar ali uma crase aqui. E não tem essa crase, certo? Depois de outra preposição essencial ou acidental, ou seja, preposição essencial que ela precisa, né? Ela tem que estar ali. Acidental é porque ocorre, certo? Ó, fui para a Itália, né? Se eu tivesse, ó, fui à Itália, beleza. Mas como eu tenho a preposição para, não usa, né? Será encaminhada após a aula a atividade de fixação, né? E aqui eu tenho o quê? O a, mas eu tenho o que antes? Após, certo? Beleza? Entre palavras repetidas que formam locução, ou seja, quando eu tenho palavras que se repetem, né, que ela tá formando ali uma locução, como assim, ó. Quero que você fique cara a cara, né? Cara a cara é uma locução, certo? E entre ela não há crase, certo? O mesmo acontece com o exemplo abaixo, ó. Nosso dia a dia nunca mais foi o mesmo após o acontecimento, né? Dia a dia, e aí no meio eu tenho o a, também não tem preposição, beleza? Mas aí a gente tem que prestar atenção em algumas questões, como assim, ó. Quando eu digo é preciso declarar guerra à guerra, o que é que eu estou dizendo aqui? Por que que tem essa abençoada aqui, ó, no meio? Por que que isso acontece? Como assim, ó? É preciso declarar. Quem declara algo a alguém, né? O que é que foi declarado aí? Guerra. A quem? A guerra. Então eu declarei algo, guerra, a alguém. A guerra. E aí, o substantivo guerra, ele exige o acompanhamento do adjunto adnominal, né? Do artigo definido, certo? Então, eu tenho a mais a, eu tenho o que? A fusão. Logo, eu tenho crase, né? Vamos para outro exemplo, ó. É preciso dar mais vida à vida, né? Quem dá algo a alguém, né? A gente já viu esse exemplo anteriormente, né? Então, o que foi dado aí? Vida, né? E o que foi dado à vida? A vida, né? Ficou até meio estranho. Comparou sua boca à boca de outras moças, né? Quem compara algo, que foi comparado aí o que é o algo, boca. A que? A boca de outras moças, né?
Então, nesse caso, o uso da crase entre essas palavras repetidas é porque por conta da regência verbal, né? O verbo exige o uso da preposição e as palavras também exigem o uso do artigo definido. Então, eu tenho a mais a, fenômeno da crase e acento grave, beleza? E aí temos os casos facultativos, né? Que o quê? Eu uso se eu quiser, se eu não quiser, mas eu recomendo que use porque eu acho bonitinho, beleza? Antes de pronomes possessivos, adjetivos femininos, né? Aqueles pronomes adjetivos que indicam ideias de posse, né? Que são femininos, certo? Aqui, ó, Lucas enviou cartas à sua namorada, né? Eu tenho aqui o possessivo, né? E aí, tanto eu posso usar sem ou com, né? Porque é facultativo, certo? Mas aí, ó um exemplo aqui, ó. Enviaram uma encomenda à minha residência, né? No primeiro caso aqui, é optativo, né? Diante do pronome possessivo adjetivo feminino, no caso aqui, outro pronome, o minha, o uso da crase, ela é opcional. Mas nesse caso aqui, ele é obrigatório. Por que que é obrigatório? Porque o sua está o quê? Qual é a função do sua aqui? De substituir um termo, né? Qual foi o termo que o pronome adjetivo sua substituiu? Residência. Então, subentendido está o substantivo feminino residência. Por isso, nesse caso aqui, o uso é obrigatório, certo? Aqui, outro caso facultativo, ó. Depois da considerada locução prepositiva até a, certo? Ou seja, depois dessa preposição aqui até a, o uso é optativo. Vamos lá, ó. Vá até a geladeira e pegue um pedaço de torta para mim. Não usei. E no outro exemplo, vá até a geladeira e pegue um pedaço de torta para mim. O que que aconteceu aqui, ó? Nesse caso, eu tenho o vá até só, certo? No outro caso, eu tenho o que? O vá até a geladeira, né? Eu tenho o até a mais a geladeira, né? Eu tenho a fusão das duas vogais, beleza? Por isso que é optativo, certo? Antes de nomes próprios femininos, né? Quando eu tenho um nome próprio feminino, o uso é optativo. E por que que é optativo? Se vocês prestarem atenção, né? Tem regiões do país que eles colocam um artigo antes do nome próprio. Por exemplo, aqui a gente não usa assim, por exemplo, a Raíza, a Tainá, a Juliane. Não, a gente usa Thaísa, ou Thaísa, né? Raíza, Tainá, Juliane. Mas, por exemplo, o pessoal do Sul, lá em São Paulo, eles colocam um artigo antes do pronome feminino, do pronome o quê? Do nome próprio feminino, certo? Então, por isso que é optativo. Tanto eu posso utilizar quanto não, né? A Juliane tem conseguido manter-me fiel, né? Então, aqui, ó, o uso é optativo, certo? E isso acontece por quê? Porque tem regiões que os falantes colocam esse artigo e tem regiões que os falantes não colocam, certo? Ok? E aí, ó, porque se eu me consigo manter fiel, eu tenho que manter fiel a alguém, né? Quem é esse alguém aqui? Juliane, certo? Então, eu tenho a fusão ou não, depende da região, certo? E aí, a nossa aulinha acabou por hoje, né? E aí tá aí o meme de tá de quebra-barraco, quem gostou, quem não gostou. Quem gostou, gostou, quem não gostou, bate palma. E é isso, né? Vocês já sabem, né? Façam atividade e dúvidas, é só me avisar, certo? Tchau, até a próxima aula.